unforgettable. And every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, show the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Hoje nós vamos fazer uma viagem por um universo que todo mundo adora. Jogos, entretenimento e todo tipo de expressão digital. Mas já parou para pensar como a mágica acontece? Como um jogo sai do papel? Para onde essa indústria maluca está indo? E no fim das contas, por que tudo isso importa? Pois é, hoje vamos responder a essas e outras perguntas, mergulhando de cabeça no mundo da criatividade computacional. Então pega a pipoca e bora lá. Primeiro, como são produzidos os jogos digitais? Tem gente que acha que é só sentar e programar, mas a história é bem mais complexa. Pensa num filme, ninguém começa a filmar sem um roteiro, certo? Nos jogos, a mesma coisa. O primeiro passo é criar um documento super importante chamado GDD, Game Design Document. Esse GDD é tipo um manual de instruções do jogo para os desenvolvedores. Ele descreve tudo, a história, os personagens, como vai ser a jogabilidade, as regras, o mapa, tudo mesmo. Tá, mas afinal, o que é uma engine? Ela é o motor invisível do jogo, basicamente uma base que cuida de tudo, gráficos, física, inteligência artificial, para que os criadores possam se focar praticamente só na magia da diversão de um jogo. E é essa base tecnológica que está levando a indústria para um lugar de imersão total. Um sonho, basicamente, a utopia dos jogos. Realidade virtual e aumentada, onde você de fato entra no jogo. Mas tem um obstáculo sério no caminho. Cyber Sickness. Aquele enjoo que rola quando seu cérebro não acredita nos seus olhos. Basicamente, é quando tem uma dissonância entre o que você está vendo e o que você está sentindo. Resolver isso é basicamente uma prioridade para os desenvolvedores de realidade aumentada. Enquanto isso, os gráficos evoluem para um realismo absurdo, com Ray Tracing, que é uma tecnologia que vai simular a luz do jeito que ela funciona no mundo real. Cada um dos raios de luz vai ser simulado, projetando as sombras que eles fariam como na vida real. A inteligência artificial vai dar vida a personagens com emoções e reações que vão nos fazer questionar o que é real. E talvez um salto ainda maior, um futuro sem consoles. Tudo rodando direto na nuvem, sem download, sem hardware caro. Igualzinho que a gente faz hoje com música e, sei lá, Netflix. Agora pensa comigo, se a engine é o motor e todas essas tecnologias são o combustível, para onde você acha que esse carro está levando a gente? Agora, bora falar de evolução. Lá no começo, os jogos eram super simples, tudo em 2D, com gráficos feitos de pixels quadradões, tipo Pong ou Mario clássico. Mas aí veio a virada pro 3D e isso mudou tudo. De repente, os personagens não estavam mais colados na tela, eles podiam andar em mundos inteiros com profundidade. Foi nesse momento que a computação gráfica deu um salto gigante. E como isso funciona? Nos jogos 2D, o computador só precisa desenhar imagens planas como se fossem figurinhas animadas. Já no 3D, ele precisa calcular e projetar objetos em 3 dimensões. Só que a tela continua sendo 2D, então o computador faz uma espécie de truque em que ele renderiza a cena, ou seja, transforma todo aquele espaço tridimensional em uma imagem 2D que você vê na tela, mas com a sensação de profundidade. E renderizar não é só desenhar rápido, é muito mais. O computador precisa calcular a geometria, onde estão os vértices e polígonos que formam os objetos, aplicar as texturas, dar cor e detalhe às superfícies, tipo pele, metal, pedra, trabalhar com luz e sombra, simular como a iluminação bate nos objetos e atualizar tudo isso em tempo real, porque a cada vez que você mexe o joystick, a câmera muda, o personagem anda e tudo tem que ser recalculado em frações de segundo. E não para por aí. A evolução também dependeu de hardware cada vez mais potente, principalmente das placas de vídeo, GPUs. Elas são como o braço direito dos games, especializadas em fazer bilhões de cálculos por segundo para gerar gráficos cada vez mais realistas. E olha só, lembra do Ray Tracing que falamos antes? Ele é um tipo avançado de renderização que simula o caminho real da luz. É muito pesado, mas deixa os jogos absurdamente realistas, quase como um filme. Então, pensa só, dos quadrinhos de Pong até os mundos gigantes de The Witcher ou GTA,
Tudo isso só foi possível porque a computação foi encontrando jeitos cada vez mais inteligentes de representar mundos digitais. É como se fosse uma dança entre criatividade e poder de processamento. Mas é importante lembrar que a tecnologia não para nos jogos. Isso nos leva à próxima pergunta. Por que a computação e a colaboração coletiva são tão importantes? Pensa num show de música gigante. Antigamente a gente era só espectador, né? Hoje a gente faz parte do espetáculo. Lembra das pulseirinhas de LED do show do Coldplay que piscavam no ritmo da música? Ou das Army Bombs do grupo de K-pop BTS? Isso é computação coletiva. Usando dispositivos que já estão no nosso bolso, como os smartphones, é possível criar efeitos visuais e sonoros incríveis, transformando a plateia em uma tela gigante interativa. A gente deixa de ser apenas um espectador e vira parte da experiência. Tudo graças à tecnologia e à colaboração de todo mundo ali. Ok, a gente já viu que a tecnologia cria jogos e transforma shows, mas joguinho é arte? É possível usar a tecnologia para criar material cultural? E a resposta é um gigantesco sim. A criatividade humana é a base de tudo, mas as máquinas estão se tornando ferramentas artísticas poderosas. Com inteligência artificial, um cara mesclou imagens de flores e dinossauros, e criou isso aqui, a Flowers. E não parou por aí. Já existem softwares que compõem músicas de jazz e até programas que escrevem poesias. E o caminho inverso também existe. Como podemos estimular o pensamento computacional através de poesias e contos? Nem sempre a gente precisa de um computador para aprender a pensar como um computador. Existem os chamados jogos desplugados, livros e até contos de fada que ensinam lógica, algoritmos e resolução de problemas de um jeito lúdico. Já imaginou a releitura da Chapeuzinho Vermelho, mas onde a heroína é a Tecladinho Vermelho e o lobo mau é um site falso tentando roubar os dados da vovó? Isso existe e ajuda a gente a entender conceitos de segurança digital de forma divertida. Então voltamos à nossa primeira pergunta, mas por que tudo isso? Porque no fundo não é sobre tecnologia, é sobre expressão humana, é sobre usar ferramentas novas para contar histórias, criar arte, aprender e nos conectar uns com os outros, seja desenvolvendo um jogo que vai emocionar milhões, fazendo parte de um mosaico de luzes no show, ou escrevendo um conto que ensina a lógica, a tecnologia é a ponte. Ela nos dá novas formas de exercitar essa coisa fantástica que é o nosso cérebro. No fim do dia, o entretenimento digital é um convite à criatividade, com ou sem computador. Skin do coffee. Ei, 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 yeah. Jaqueta preta, estampa japonesa, katana na cinta igual Yoshimitsu. Corrente de prata no pulso, cromada no pescoço e uma caveira no cinto. É foda.